Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Só para os irmãos ficarem um pouquinho mais animados, esse salmo que oramos, que põe aí uma depressão em quem já entrou nos 70, tenho mais 10. E depois sou multado com canseira e enfado. Amados, por isso que a própria palavra diz, o Senhor diz, o meu povo perece porque falta, errais por não conhecerás. Até vou antes de orar, para os irmãos já se alegrar na oração, no Salmo 92, a Bíblia não se contradiz, queridos. A Bíblia não se contradiz. Quando a gente acha um texto que parece que está diferente do outro, que ele diz aqui, verso 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Na velhice, amados, esse salmo que oramos foi o salmo que Moisés fez. E Moisés fez esse salmo junto com o povo lá no deserto. Com o povo que não passou dos 80, a não ser 2, Josué e Caleb. Amém? Deu para entender? Que dos que saíram do Egito com mais de 20 anos, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Amém? Para tirar as dúvidas, o Salmo 91, que o Senhor promete aqui, verso 16, uma bênção para quem, o 14 a 16, 91, 14 a 16. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. E o que mais? Com longura de dias, tá? Dias longos, vida longa, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Longevidade é promessa divina. Mas povo que quer ser escravo, povo que não quer mudar de cultura, tem vida curta. Povo que ama a Deus e que é apegado ao Senhor com amor, tem promessa de longevidade. Amém? O amor, o apego em amor ao Senhor dá longevidade de vida. Amém? Mas quem não quer nada com Deus, quero dizer para os irmãos, aquele povo que não passou, que não atingiu a cota de dias já que Deus tinha como promessa, se não tivesse o Mar Vermelho, tinham voltado tudo para o Egito.
Eles não tinham como atravessar o mar de volta. Se tivesse, tinham voltado todos. Menos Moisés, Josué e Caleb. Amém, amém. Então não se deprima, meu irmão, a não ser que você não queira compromisso com Deus. Então quem não quer compromisso com Deus, eu não lhe garanto nada. Não podemos garantir nada. Mas quem é comprometido com o Senhor, quero dizer para todos, Deus não fica devendo nada para... Amém? A longevidade é você que constrói no seu relacionamento com o... Obrigado, Pai, por esse tão belo dia, por esses momentos na Tua presença, pela liberdade que temos no Teu Espírito, pela luz da Tua palavra, pelas instruções e por esse manancial de sabedoria que são as Tuas instruções. Muito obrigado. Obrigado por esse expediente, por esse culto. E ó Senhor, nos colocamos diante de Ti com a nossa mente e o nosso coração abertos. E Te convidamos, ó Espírito Santo, vem ser o nosso professor, o nosso mentor, o ajudador de cada um, para que a palavra se revele ao nível do entendimento e seja colocado como luz no caminho de cada um, que ilumine também todas as áreas do ser, que a Tua palavra nessa noite venha também alimentar o Espírito, fortalecendo a cada um na Tua graça e na força do Teu poder. Nós abençoamos a todos e a todos que estão conectados conosco, nos ouvindo nessa hora. Ó Senhor, alcança também a todos e que a Tua graça venha ao encontro das necessidades. Em nome de Jesus, pedimos-Te estas bênçãos. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Aleluias. Obrigado, Senhor. Podeis tomar assentos. Dizei aos justos que bem lhes irá. Justo é aquele que procura se ajustar. Temos que reconhecer que todos nós pecamos. A própria palavra diz, todos pecaram. Não há um justo sequer. Então, pela graça, e essa justificação vem de graça para nós, à medida que reconhecemos que necessitamos. Como já ouvimos algumas colocações muito importantes, práticas e de muito poder. Eu sei que é difícil colocar em prática instruções, ensinos, que parece que é a contramão da razão, uma afronta à razão. Quando nós começamos a orar aqui pelas autoridades, a maioria, mais de 50% da igreja, não concordava.
como é que eu vou abençoar um governo que eu não concordo? Abençoar é mandamento, perdoar é mandamento, amar é mandamento, servir é mandamento. E há uma recompensa agendada, há um resultado, um pagamento, uma retribuição para o cumprimento de cada instrução. As promessas de Deus são recompensas que Deus dá para quem crê na palavra, que põe em prática as instruções da palavra. Então, promessa não é um presente simplesmente sem um propósito, para agradar. Não, as promessas são as recompensas para quem dá valor, para quem considera, para quem acredita e leva a sério. Então, todas as bênçãos são resultados de práticas. A única coisa que é de graça, e ainda a primeira, é a bênção do perdão de nossos pecados. Esse é de graça, quando somos perdoados pela primeira vez. Mas depois de termos sido perdoados, já só seremos perdoados se nós aprendermos também a perdoar. Amém? Por que Jesus ensinou o Pai Nosso? E perdoa-nos as nossas dívidas. Amém? É assim? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Amém? Deus nos ensina. O que nós não sabemos, a primeira vez Ele faz de graça, e nos dá graça para alcançarmos. Por exemplo, o amor. Ele manifesta o seu amor em nós, e somos atraídos pelo seu amor, mas também o amor de Deus vai permanecer em nós, se nós desenvolvermos ele, amando também aos nossos irmãos. E também quem quer ser vencedor e se tornar forte, como já ouvimos aqui, se tornar um revolucionário do amor divino. Olha, meus amados, eu custei a entender. Porque tem muita gente que estão tão decepcionados, machucados com as pessoas, que não conseguem abençoar, não conseguem perdoar. Quem não consegue perdoar, eu sei que é difícil perdoar, comece a abençoar. Porque no momento que a gente começar a abençoar, já vai se aproximando, vai criando uma familiarização com a pessoa, voltando a querer bem a pessoa. E depois, então, conclua perdoando. Mas a coisa mais importante que eu aprendi, isso é um segredo, é algo que muitos não entendem, também por não entenderem não praticam. Quando nós abençoamos o inimigo, bom, por que temos inimigo? Ou o que significa o inimigo para nós? Alguém que nos causa perigo. Alguém que foi mais forte que nós e nos causou dano. Alguém perigoso. E se é perigoso, se a gente acha perigo numa pessoa, é porque a gente vê que a força dele não dá para subestimar. As malignidades não dá para brincar. E eu aprendi que quando nós abençoamos o inimigo, nós nos tornamos mais forte que o inimigo. Amém?
Aí não é a pessoa que tem medo do inimigo, é o inimigo que começa a ter medo da gente. Quem não abençoa o inimigo tem medo do inimigo. Mas quem começa a abençoar o inimigo, é o inimigo que começa a ter medo da pessoa. Você já tinha ouvido isso alguma vez? Eu custei entender isso. Eu não tenho medo do inimigo. Não tenho. E uma coisa interessante, amados. Como eu tenho esse hábito há muito tempo, quando eu tinha loja, eu vi 2 assaltantes de alta periculosidade rondando a minha loja, num sábado, no final do expediente. Mas quando eu botei os olhos nele, eles é que ficaram com medo de mim. Amém? Quem abençoa o inimigo? Vamos para esse texto. Está lá em Hebreus, capítulo, parece que é 7. Vamos lá. Uma palavra que traz umas lições muito interessantes, que serve para o capítulo. Mas vamos ler desde o verso 4, para nós entender. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, dentre os melhores despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também o tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, meus amados, até com respeito ao dízimo, tá? Você que está cumprindo uma ordenança, uma orientação divina, você é abençoado, porque o menor é abençoado pelo, o maior abençoa. Agora eu pergunto, você devolve o dízimo para quem? Para alguém que é maior que? Porque do Senhor é o céu, a terra e toda a plenitude. Você devolvendo o dízimo para Deus, de Deus vem a bênção para você. É de Deus que vem. Mas para concluir, tem algo mais ainda aí, parece. Aqui, e aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, no momento que você devolve, no momento que você devolve, é recebido ali. Ali o recebe aquele quem se testifica que vive. Amém? Então, o maior abençoa o menor. Você quer ser maior que o seu inimigo? Quantos querem ser? Abençoe. Quero que a bênção venha, devolva para quem é maior que você. Ah, eu não dou dízimo porque todo pastor é ladrão. Você não está dando dízimo a pastor. O dízimo é de quem é o dízimo? Porque do Senhor é o céu, a terra e tudo. E devolvendo para o Senhor, é o Senhor que vai lhe abençoar. E não devolvendo para o Senhor, do Senhor não vem bênção para você na vida material. Não era o assunto que eu ia falar, mas já falei. Para entender que há princípios. Amém, amados? Mas o assunto tem muito
a nos dar nessa noite. Romanos 11:33, a seguir. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então aqui nós vemos essa sabedoria ímpar de Deus. Isso é muito lindo. Olha o que diz o verso, deixa o 34 aí, que fala dessa sabedoria. Verso 34. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Aqui nós vemos, meus amados, como a sabedoria de Deus age, mas tudo isso é para o nosso bem. Como é difícil, eu até fico às vezes perplexo, um pouco até preocupado com essa nova geração que está aí, que hoje são juniores, adolescentes, quando seus pais não mais o existirem, ou quando até mesmo a maneira que eles estão vivendo hoje, que não tiverem as condições para terem seus desejos, seus desejos atendidos, porque hoje essa nova geração está em busca de ter seus desejos atendidos, não suas necessidades. Porque essa nova geração não sabe separar ou ver a diferença que existe entre desejos e necessidades. Porque até mesmo o sistema religioso pouco está trazendo de ensino e de preparo para a vida. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando dessa sabedoria de Deus. E nós temos acesso a esta sabedoria. E foi essa sabedoria que esteve com o Senhor e está com o Senhor, e que o Senhor libera para aqueles que são seus. Pois o verso 36 fala que porque Deus a todos o melhor, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Quando a pessoa reconhece Deus como Senhor, e que quem reconhece Deus como Senhor, com certeza, a prova do meu reconhecimento que Deus é o meu Senhor, é a minha disposição de aceitar e praticar o que a palavra diz. Se eu fosse perguntar, quantos tem Deus como Senhor? A maioria levanta a mão. Mas Deus é Senhor daquele que segue as instruções. Deus é Senhor daquele que não vive para si. Deus é Senhor daquele que segue as instruções que o Senhor dá. Observe o que diz em Mateus capítulo 11, verso 18 e 19. Olha como as pessoas são. Aqui, o povo estava questionando o precursor de Cristo.
João, o Batista, veio preparar o caminho para Jesus e veio com uma mensagem muito linda, anunciando mudança. Como estamos no ano de mudança, arrependimento significa mudança. E João pregava: arrependei-vos ou mudai-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas como João tinha uma cultura diferente, vestes diferentes, hábitos alimentares diferentes, então já acusavam a João, dizendo: ele tem demônio. E a pessoa que vive uma falsa religiosidade tem o costume de falar mal daquilo que não entende. Aí veio Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, comendo e bebendo, como um cidadão normal. Aí então diziam: eis aí um comilão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então o ser humano sempre tem a sua maneira de pensar, mas quero dizer para todos: cada um pensa como cada um é. Amém? Sim ou não? Assim como o ser humano pensa, assim é a sua alma, assim é a sua vertente, que alimentam suas palavras, que direcionam a sua vida. Então, aqueles que viam então depois Jesus como um cidadão normal, porque comia, bebia e se relacionava com todos, era amigo de publicanos, porque os publicanos eram rejeitados pelos judeus, eram rejeitados pelos religiosos, assim como muitos religiosos rejeitam, discriminam certas classes, enquanto que se Jesus manda amar até o inimigo, e se nós cumprindo esse mandamento de amar o inimigo, não tem uma classe sequer que a gente tenha que estar se afastando dela ou descartando da nossa vida. Ah, mas o pastor não ensina que nós temos que ver com quem andamos? Sim, nós temos que descobrir se a pessoa que anda com você sabe mais que você, tem coisas melhores que você, aprenda com ela. Mas se a pessoa que faz parte de seu relacionamento diário é uma pessoa vazia, corrompida, uma pessoa maligna, o seu dever é mudar ela, é melhorá-la. Porque a vida, ou você influencia, ou você é influenciado. E cada um escolhe o que fazer. Você escolhe falar ou escutar. Então não tente se livrar de sua responsabilidade. E o Senhor sempre nos oportuniza nós ver, nós examinar e nós fazer as escolhas. Então aqui nós vemos que a sabedoria é justificada pelas suas obras. E o que são obras? São resultados de escolhas, são resultados de decisões, são frutos, são resultados que a vida de cada um produz. Todos os seres humanos produzem obras, e as obras de cada um vai acompanhar eternamente. Se as suas obras forem boas, irão lhe acompanhar e deixarão saudade aqui, lembrarão das suas obras. E as suas obras lhe acompanharão para a eternidade, porque é através das obras que você vai receber a recompensa, não a salvação. A salvação você recebe pela fé em Jesus Cristo, mas a recompensa serão as obras que estarão regulando e determinando, distribuindo para cada um.
também obras malignas também vão ganhar recompensas. Só que a recompensa de obras boas será galardão eterno, e recompensa de obras más será punição e juízo eterno. Amém? Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então, meus queridos, a sabedoria Deus franqueou, liberou para nós. Olha o que Tiago diz, capítulo 1, versículo 4. Aliás, verso 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e não discrimina, e ser-lhe-á dada. Se alguém tem falta de sabedoria, amados, como é que nós podemos identificar se a pessoa tem sabedoria ou não? Provérbios 4, 7. O sábio diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Ele aconselha nós a adquirir com tudo que possuímos. Você pode adquirir se preparando, estudando, orando, e adquire ela. Procure aprender com quem tem, buscar e examinar coisas que contêm sabedoria, que trazem revelações, conhecimento e preparo para a vida. O que a sabedoria constrói em mim e constrói em você? A sabedoria nos ensina a ver a diferença. A sabedoria nos ensina a fazer escolhas. A sabedoria nos ensina o que é certo, mas também mostra o que não é certo. A sabedoria é a coisa principal, porque ela ensina as diferenças entre o belo e o feio, entre o certo e o errado, entre o trabalhador e o preguiçoso, amém? Compara as coisas, porque nós temos como uma sabedoria já natural, de nós vermos essas diferenças. E quem tem a sabedoria vê a diferença. Uma coisa interessante, muitas pessoas vêm para cá porque conseguem ver algo de melhor. Mas por que não permanecem aqui? Porque não querem fazer o que tem de diferente aqui, e que tornou aqui melhor, ou que faz a diferença aqui. E essa sabedoria, meus amados, nos ensina algo muito especial. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, a seguir. Paulo mostra aqui, ora, o homem natural, aqui, quem tem sabedoria consegue discernir até mesmo entre os irmãos, aquele crente carnal, aquele crente ser humano natural e aquele crente espiritual. Quem tem sabedoria e tem o conhecimento da palavra, e olha uma coisa interessante aqui, o homem natural, quem é o homem natural? É aquele que ainda não se converteu, é aquele que não teve o seu espírito ressuscitado, ele tem a sua razão, a sua mente, ele conhece as coisas naturais, mas em se tratando de fé, obediência, mandamentos,
coisas espirituais que a gente só vê resultado se praticar, e se nunca praticar, nunca verá resultado. Por exemplo, amados, uma coisa interessante aqui. Eu não vou pedir para você se manifestar, mas põe o Salmo 41, verso 1, parece que é, esse aí. Aqui o salmista diz que é bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado significa que as aventuras dessa pessoa sempre será bem-sucedida. Você terá suas aventuras bem-sucedidas se você considera o pobre. Esse considerar significa atender, fazer alguma coisa por ele, nem que seja uma chacoalhada nele. Te acorda, cara, e vá trabalhar, porque se a pobreza vem da preguiça, não é dando as coisas que resolve. Porque miséria, pobreza e miséria é uma recompensa que Deus dá para o preguiçoso. Pobreza e miséria é uma recompensa que Deus dá para o preguiçoso. E se você tem sabedoria, você vai ver se aquela situação, aquela necessidade é consequência de preguiça ou uma crise que passou e ele não soube se administrar. Então será bem-aventurado aquele que atende o pobre. Aí então o que vem de bênção já? O Senhor o livrará no dia do mal. Qual é a outra bênção que vem? O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. E o Senhor não entregará à vontade dos seus inimigos. O que significa entregar à vontade de seus inimigos? Ser assaltado, ser sequestrado. Que é o inimigo que dominou a situação. Amém? E são bênçãos que a pessoa, que acompanha a pessoa, o Senhor protege a pessoa contra esses ataques do inimigo. Tem mais outra bênção ainda. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Ah, mas quem ajuda o pobre também fica doente? Fica. Teve algum profeta que operou mais milagres que Eliseu? Elias operou 7 milagres, mas milagres mesmo. Ele pediu o dobro e operou os 14. E estando Elias enfermo, da enfermidade que iria morrer, mas não se queixou dela. Mesmo no leito da enfermidade, foi o rei de Israel buscar conselho, e ele o aconselhou. Então aquele que atende o pobre, quando ele fica enfermo, o Senhor amacia a cama. Amém, amém. Qual é o maior problema de quem nunca ficou doente? E se fica? É ter que ficar na cama. O preguiçoso gosta de cama. Mas quem é trabalhador, ele fica as horas necessárias. Se tiver que ficar curando alguma coisa, aí, mas que dia longo, que sacrifício. Mas o Senhor lhe dá a bênção de amaciar a cama. Amém? Amém. O que mais incomoda quem nunca ficou enfermo não é a enfermidade, é a cama. É ou não é?
Estou falando abobrinha? O preguiçoso, o que mais gosta é da cama. Amém, amados? Então aqui está atender o pobre. Mas atender o pobre não é dar o que ele pede. Considerar o pobre é examinar a situação da sua realidade. Procurar examinar qual é a causa. É despreparo? Foi roubado? O que foi? Qual é o problema dessa pobreza? Qual é o problema dessa escassez? Amém? Amém? O grande problema que a falsa religiosidade ou é tudo ou nada. Deixa eu contar uma experiência aí. No começo da obra, nós estávamos ali na avenida. Começamos, porque tudo que eu fazia já antes, quando começamos o trabalho, ensinei o povo a fazer. E atendíamos necessitados. Mas a falta de Deus, quando falta Deus na vida de uma pessoa, começam a faltar as outras coisas. Começa a faltar segurança, provisão, começa a faltar. O ser humano começa a se perder. Quando se perde no ser humano o governo de Deus. Então a gente ajuda a primeira vez, sem questionar, mas já orienta para buscar a Deus. E se volta a segunda vez pedir ajuda, a instrução que foi dado, o alimento a gente sabe que comeu, mas a instrução que foi dada, a gente procura saber o que foi feito com ela. Foi praticado? Procurou uma igreja? Procurou se voltar para Deus? Quando a pessoa não quer Deus, aí ela já se arrepia. Eu tenho a minha religião. Então o que você está fazendo aqui? Por que não procurou seu líder religioso? Pastor, ele está pior que eu. Como é que você espera então ser abençoado de alguém que está pior que você? Porque o maior, está dando para entender? Como Deus é Deus de ordem? E essa pessoa, quando na segunda vez é questionado, o máximo que ela volta é mais uma vez só. Quem não quer Deus, porque as pessoas não querem Deus, querem as bênçãos de Deus. Eu quero dizer para todos, é melhor ter Deus, porque quem tem Deus, a bênção o acompanha. Aleluias. Procure restaurar seu relacionamento com Deus, que nada irá lhe faltar. Então, está aí um exemplo prático de quem atende e pratica. Voltamos lá para 1 Coríntios 2,14. Aqui algo interessante. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Isso que eu falei, muitos aqui não aceitaram. Por quê? Porque ainda são pessoas não convertidas. Pessoas não convertidas não praticam a palavra. Crente até o diabo é. A Bíblia diz que o diabo crê, que estremece, porém ele não obedece. Seu relacionamento com Deus está
na sua obediência à palavra. Não está no título que eu sou dessa igreja ou daquela, ou que tenho tantos anos, há tantos anos que sou batizado. Amém? É a obediência à palavra que nos credibiliza diante do Senhor. Então o homem não convertido não aceita as coisas do Espírito de Deus. O que são as coisas do Espírito de Deus? São instruções que devem serem praticadas por fé e obediência. Tudo aquilo que exige de nós fé e obediência é porque é espiritual. E a vida só se manifesta pelo resultado da prática. Observe também o que Jesus falou em João, parece que é 5,63, se não me engano. Tem esse versículo? Se não é 5,63, é 6,63. É 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras, Jesus disse, as minhas palavras, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, as coisas espirituais são instruções da palavra. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. O homem natural não aceita a palavra. E se você não aceita a palavra, você ainda não é convertido. Você é um religioso. Amém? O que tem de gente, eu não concordo com o que o pastor fala. Bom, você é livre. Você é livre ser o que quiser ser. Até se quiser mudar de gênero, a escolha é sua, mas a responsabilidade também será toda sua. Amém? Porque as obras de cada um, lá no final, vai ser o balanço da vida. Cada um vai receber a recompensa pelas obras que praticou, pelas escolhas que fez. Amém? Volte para 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E verso 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para o que possa instruí-lo? Mas nós, espirituais, temos a mente de Cristo. Aleluias. Amém. Vamos para o capítulo 12 de Romanos, verso 1. Quero trazer algo muito interessante para todos, que hoje clareou um pouquinho mais para mim este texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, na minha tradução diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que são as misericórdias? O que significa essa palavra misericórdia, que é sinônimo de compaixão? Misericórdia é um sentimento doloroso causado pela miséria de outrem. Misericórdia é a reação de Deus por nós, por causa
das nossas misérias. Deus tem um sentimento doloroso por causa das nossas misérias. Por isso que aquele que reconhece suas fraquezas, seus pecados, suas iniquidades, que reconhece a sua incapacidade de resolver os problemas, ele é alcançado pelo Senhor. Por isso, queridos, as misericórdias de Deus não têm fim. As misericórdias, esse sentimento doloroso que Deus sente pela queda do homem, levou-o a enviar o seu filho, a dar o seu único filho, a enviar a Jesus para salvar, porque Deus nos amou. E uma coisa interessante, amados, quando há um verdadeiro amor direcionado para alguém, quando esse alguém sofre, cai, enfim, está numa situação desesperada, quem o ama sofre pela queda, pela fraqueza, pelo fracasso, pelas perdas de quem ele ama. Quantos creem que Deus o ama? Deus sofre por causa de você. Deus sente dor por causa da sua fraqueza, por causa da sua incapacidade. E é uma dor, uma tristeza que Deus sente, pois Ele está disposto a ajudar. E o ser humano que Deus ama, não quer ser ajudado. Por isso que ele mesmo, Paulo diz, eu rogo pelas misericórdias, eu rogo por esse sofrimento que Deus tem, e esse sofrimento não terá fim, não é passageiro, não é momentâneo, não é apenas um sentimento, é um sofrimento, uma dor que Deus sente, ao ponto de Ele dar o seu filho, seu único filho. Mas olha a fé de Deus, olha a fé de Deus, deu o seu único filho para ter muitos filhos. Amém? Não foi egoísta ficar só com um. Ele deu o seu filho para que todo que nele crê se torne filho de Deus. Aleluias. E Paulo diz, rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um sacrifício para o homem natural, porque o homem natural, ele segue a vontade, o instinto da natureza humana caída, corrompida, que trouxe como herança já o pecado. Por isso ele roga que nós oferecemos o nosso corpo. O nosso corpo não quer reconhecer a pessoa, por mais fracassada que esteja, ela não reconhece seus fracassos. Por mais errada que esteja, ela não quer reconhecer os seus erros. Por mais falida que esteja, ela quer viver como se nada, ou viver como se tudo estivesse bem. Ofereça seu corpo, ofereça como um sacrifício. Eu abro mão do meu orgulho, porque orgulho é coisa da carne, carne é o produto do corpo. Ofereça esse algo aí que, o que os outros vão pensar? Eu sei que muita gente não quer compromisso com Deus, não quer procurar uma igreja, porque o diabo
O diabo mesmo diz: olha, não deu certo para nada, agora vai querer ser crente. E o diabo então mesmo faz isso. Quero dizer, se você não deu certo para nada, é porque Deus não fez parte. Volte para as suas origens. Você veio de Deus e Deus quer-lo de volta. Amém? Você não veio de uma explosão. Você não veio do macaco, não. Eu gostaria que estudasse melhor quem defende essa teoria da evolução. Que ajude a resolver os que não evoluíram daí. Amém? Paulo diz: eu rogo por esse sentimento doloroso que tem causado no coração de Deus os seus problemas, os seus pecados, as suas fraquezas, os seus desvios, as suas escolhas erradas, suas obras negativas, porque tudo que está errado, só para conferir, eu gosto de repetir para a pessoa refletir. Quantos aqui creem que Deus o ama de fato, de verdade? Vamos refletir agora. Quantos amam alguém? Levante a mão. Como é que você sente quando esse alguém que você ama muito está mal, está fazendo coisa errada, está em caminho errado? Como é que você se sente? Como é que você se sente? Como é que você se sente? Como é que você acha que Deus está se sentindo com você? Amém? Como é que você... Comece a pensar, como é que Deus está se sentindo comigo? Pergunte para você, fale com você, fale com a sua consciência. O Senhor me ama, Ele enviou o seu Filho, Ele deu o seu Filho, por amor a mim. Ele amou esse mundo, e esse mundo é inimigo de Deus. E agora eu pergunto, de quem você procura fazer a vontade? Você está seguindo a Deus ou o inimigo de Deus? Porque quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. O mundo jaz no maligno. E ainda você diz que Deus lhe ama. Respeite o amor de Deus. Olha o que Paulo chegou a falar lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Ele diz: o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não mais vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluias. A vida passa. E enquanto estamos com saúde, bem consciente, bem lúcidos, é que nós nos preparamos para a eternidade. Quando vencer o tempo de vida terrena, não vai pensar que seu espírito e sua alma vão morrer. Seu corpo. Pode ver que tem muita gente aí que o corpo já não responde, mas a cabeça está sã. Pensa, sonha, fala, e até às vezes vai além do que convém. Está aí um caco numa cama, mas está mais cuidando da vida dos outros do que da dele. É sinal o quê? Que alma e espírito não morrem. Que vai morrer o corpo. Amém? E o que você tem feito pela sua alma? Amém? É você que vai preparar o céu ou o inferno. Deus oportuniza. Por isso que Paulo diz: o amor me constrange. Eu me sinto constrangido pelo que Cristo fez por mim. Você já pensou?
Se hoje você vive porque alguém morreu em seu lugar, hoje eu vivo porque Jesus morreu em meu lugar. Por isso que eu não tenho medo da morte. A morte, que era o meu inimigo, que ia me levar para o inferno, Jesus venceu ela por mim e me deu vida e vida eterna. Aleluias. Por isso que quando vencer o tempo aqui, eu sei para onde estarei indo. Aleluias. Então, meus queridos, Paulo diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias. O que é as misericórdias? Uma aplicação bem simples e prática. A misericórdia de Deus é como essa luz. Para você não ter claridade para a sua vida, é se quiser fechar os olhos, ou não abrir os olhos. Só não tem essa luz é quem não quer abrir os olhos. Só não alcança a misericórdia de Deus se você não quer reconhecer que Deus lhe amou. Segundo já foi manifestado, todos creem que Deus o amou. E eu pergunto, você está correspondendo a esse amor? Paulo diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Eu reconheço o amor de Deus, mas o que você tem apresentado como sacrifício em reconhecimento ao amor de Deus? Sabe o que devemos apresentar? O nosso corpo. O quê? Negando ao corpo o alimento pecado. Parar de alimentar o corpo com o pecado. E usar o corpo como veículo para você servir a Deus. Usar o corpo como veículo para você praticar a justiça. Romanos 6,12, olha o que diz ali. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, para obedecerdes os seus desejos. E o que mais? Nem tampouco apresenteis os vossos corpos ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos, como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E o que mais? Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhes obedecer, sois servos desse. Sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a... Aqui, meus amados, os que obedecem ao pecado caminham para a morte, mas os que obedecem à palavra são servos da justiça, e Deus faz sobressair a justiça de cada um. Amém? Ficamos em pé. Não esqueçamos, as misericórdias, observem, elas não têm fim, elas são a causa de não sermos destruídos, as misericórdias se renovam a cada manhã, as misericórdias se elevam até os céus, as misericórdias também vão te coroar de bênçãos e benignidades. As misericórdias permeiam todas as obras de Deus. E o que Deus pede?
que se pratique a justiça, se ame a misericórdia e se ande em submissão a Deus. É isso que Deus se agrada do ser humano. Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado, porque as tuas misericórdias desceram até nós aqui nessa noite. Se renovaram e se revelaram, Senhor, que é o teu sentimento doloroso por falta de obediência, mas que o teu Espírito está aqui nos ajudando, nos insistindo e tentando convencer a cada um, para que cada um reconheça o amor já manifestado, ter enviado seu Filho Jesus Cristo. E esse amor em Jesus Cristo ter se manifestado e ter se entregado por nós, doando-se por nós. Muito obrigado. E que essas misericórdias se revelem, Senhor, que toque nos corações, que esse sentimento também, desse amor divino, esse desejo amoroso do Pai, em querer tê-los junto de si, todos os seus filhos, venha contagiar um ao outro e haja salvação de muitas vidas. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. Aleluia. Quer ficar por dentro do que acontece no MBCV? Acesse o Facebook e busque por MBCV Oficial. Curta a nossa página e receba o nosso conteúdo. Acesse também no YouTube MBCV TV e inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho e receba sempre as nossas notificações. Quer conhecer mais sobre o MBCV? Acesse mbcv.org e conheça mais sobre os nossos ministérios, campos e a visão que alcança a família. Tem acesso também à nossa revista mensal virtual. Quer estar por dentro do que acontece no dia a dia? Entre no Instagram e procure pelo perfil MBCV Oficial e acompanhe os nossos stories.